Eu não pensava em ser escritora, eu pensava em ser... Primeiro, atriz de teatro era o que eu queria ser, não foi possível. Depois, quando foi possível, eu já não quis mais. Eu gosto muito do sol, achei que era uma vida noturna e eu queria uma vida diurna. Mas eu queria ser pintora, queria ser gravadora. Não pensava em ser escritora. Caí nisso por acaso e foi uma maravilha. Foi uma maravilha, muito bom. Eu tenho certeza que eu sou um ser em trânsito, que eu sou uma pessoa em movimento. Eu tenho raízes muito fortes e raiz nenhuma. Eu tenho raízes muito fortes italianas, meu paladar, minha musicalidade, os cheiros, a harmonia, uma relação com a harmonia, dizem que é do signo, mas não, no meu caso é de um país de extrema harmonia estética, enfim. Que me vem de ter nascido nessa precariedade histórica, digamos assim. Quer dizer, eu fui parar na África porque meu pai tinha feito as guerras de conquista e tinha se apaixonado pela África, aí quis viver na África. Eu nasci na África, já fui na barriga da minha mãe, né? Já saí da Itália concebida. Dali ficamos 2 anos na Eritreia, aí fomos 2 anos para a Líbia, aí estourou a outra guerra, voltamos para a Itália. Na Itália viajamos o tempo inteiro, Itália acima. Quando a guerra acabou, 2 anos depois, eu vim para o Brasil. Eu estou bem de mala na mão. Afonso, meu marido, diz que basta me convidar para ir a Petrópolis, eu já fico toda sorridente, porque estar viajando para mim é estar no fulcro da vida. Isso é que é bom. Isso eu devo sim à guerra. Eu sou uma pessoa até medrosa, talvez seja devido... Eu tinha bastante medo durante a guerra, medo de bombardeio, essas situações assim, eu ficava muito assustada. Mas como eu tive que vencer isso porque não havia outra escolha, também sou uma pessoa medrosa, muito corajosa. Eu sou uma pusilânime de uma valência inaudita, porque viver era preciso. Eu estava fazendo gravura em metal, que é uma coisa muito absorvente, franciscana, um trabalho duro de cintura, e resolvi ganhar a vida para ser independente, para não depender do meu pai, que era uma pessoa boníssima. O fato de ir para o Jornal do Brasil não me pareceu minimamente surpreendente. Eu tive que aprender em 15 dias a bater a máquina, porque eu não sabia escrever sequer a máquina, e nunca tinha tido nenhuma atividade redacional. Mas meus amigos, o William Kerr, que foi quem me levou para o Jornal do Brasil, meus amigos me disseram, não, você tem talento e tal. E eu fui para ser repórter, então também não tinha uma ameaça muito grande. Eu ia colher umas notícias, né? Eu só fiquei repórter um mês e meio, muito pouco tempo. E logo me botaram para redigir, porque as reportagens que eu escrevi foram utilizadas com o texto que eu fiz e resolveram que eu ia ser redatora. Era muito bom. O Jornal do Brasil, segundo caderno, era muito bom. O jornal era na Avenida Rio Branco, num prédio ainda antigo, fin de siècle, com palmeirinhas. Eu era muito garota, tinha 23, 24 anos, e eu me sentia muito tranquila no sentido que eu me sentia protegida. Todo mundo estava me ensinando tudo, eu estava aprendendo a profissão. Eu podia exercer tudo, porque imediatamente o J. Ramos Tinhorão, que é um
nome da música popular brasileira, fazia toda a parte de mulher, entre aspas, parte de moda, de beleza, ele é que fazia como redator. No que eu cheguei, ele jogou tudo no meu colo, feliz da vida de se livrar daquilo que para ele era um desconforto. Para mim, era um conforto total. Aí eu desenhava moda, eu lia em francês tranquilamente, eu já falava francês, já falava inglês, sou bilíngue, falo italiano. Tinha uns montes de revistas assim, num canto, uma revista que naquela época se lia muito, que era L'Europeo, onde escrevia uma italiana muito boa, Oriana Fallaci. E aí me disseram, olha, dá uma chupada nessas reportagens, reescreve essas entrevistas. Eu não sabia que isso não se faz, não sabia que isso é uma coisa inteiramente antiética. Achei uma maravilha. Eu reduzi aquilo tudo, reescrevi aquilo tudo, me senti uma deusa fazendo esse trabalho, total liberdade. Foi um aprendizado sensacional. E fiz de tudo. Não tive um trauma de entrada nessa atmosfera. Eu comecei fazendo uma coisa, quando eu vi estava fazendo outra, logo estava escrevendo crônica, aí o colunista saía de férias, Marina, faz a coluna, eu fazia a coluna, Marina, desenha ali, eu desenhava. E assim aprendi a profissão, e aprendi bem, eu sou uma profissional, hoje eu me sinto uma profissional tão completa de imprensa, muito bom. Eu tenho paixões que se estabeleceram durante períodos na minha vida, paixões literárias, e que foram muito importantes na estruturação daquele que hoje é o meu texto, certamente. Então eu tive paixões literárias assim, na infância, os contos de fada, a mitologia grega, os grandes autores adaptados para jovens. Dom Quixote, e um autor italiano muito interessante chamado Salgari, que foi lido no Brasil pela minha geração, que era um homem muito interessante, um escritor de aventuras para jovens que me alimentou muitíssimo. E Pinóquio, é claro, que uma criança italiana não cresce sem Pinóquio no coração. Eu me lembro aos 18 anos, quando meu pai me apresentou os russos. Eu caí de paixão por Dostoiévski. Lia Dostoiévski o dia inteiro, só conseguia pensar em russo, quer dizer, com uma estrutura russa, grandiosa, romances incríveis. Mais tarde ele me apresentou os americanos. Aí lá fui eu, Steinbeck, John dos Passos, Hemingway, uma literatura inteiramente diferente da italiana, da europeia, porque era uma literatura muito curta, muito seca. Não é que eu retivesse uma coisa ou outra desses autores, mas eles me permitiam percorrer caminhos meus que estariam fechados ou que eu demoraria a descobrir sem eles. O jornal é história, eu leio o jornal todo dia, estou lendo história. História, não aquilo que se convencionou chamar história exclusivamente, mas eu sou fascinada em histórias humanas. Eu leio no jornal a vida de uma pessoa, eu vou e leio, nunca vou lembrar aquilo, não conheço essa pessoa, mas a história me interessa. A história do sujeito que morre com um tiro no circo, estava com a amante, que era casada há 13 anos, num casamento feliz, uma história dessa para mim enche o dia. Eu adoro ler uma literatura que me surpreenda. Então eu tenho uma coleção hoje em dia simpática de literatura fantástica, e nisso eu incluo folclore, nisso eu incluo coisas modernas, coisas antigas, clássicos antigos de narrativa, onde tem muita literatura fantástica. Ou seja, tudo é possível. O realismo, como a gente o concebe, eu acho apenas um empobrecimento da realidade, que para mim é uma coisa muito maior, onde realmente tudo se pode, tudo pode acontecer. Eu trabalho o título de uma forma muito pessoal, digamos. Me falta a palavra, uma palavra que fosse tivesse um pouco mais de grandiosidade, impacto, me falta, digamos. Muita gente, o título, A Árvore, o Cachorro Verde. Eu, quando comecei a escrever livros, também usava títulos assim. Eu, hoje em dia, acho que o título é uma preciosidade, porque ele tem um espaço favorecido, ele tem uma tipologia maior, ele é um gancho, ele é um flash para chamar a atenção do leitor. Em imprensa, ele é fundamental.
Eu tento nunca desperdiçar o título. Eu tento botar no título alguma informação que não esteja no texto. Ou fazer uma síntese do texto tão bem feita que o título pareça sonoro, atraente e depois a pessoa percebe o que o título queria dizer. Por exemplo, o título Eu Sei, Mas Não Devia, parece que eu não devia saber. Depois de ler a crônica, a pessoa vai entender o que o título queria dizer e o que a crônica quer dizer. O título se torna essencial, a crônica já não funciona sem o título. Então, esse trabalho de título e essa valorização do título foi uma coisa que eu aprendi. Não são influências, são aprendizados. Eu aprendi com os americanos o valor da frase curta, do ponto em lugar da vírgula sempre que possível, mas eu também aprendi com Moravia, de quem eu traduzi 2 livros, a beleza da frase longa, circunvolutória, barroca, espiralada. Então eu hoje em dia trabalho no mesmo texto com frases muito curtas. Eu posso fazer um conto inteiro de frases curtas. Tem um conto em que eu estou trabalhando que é assim, ele é inteiro de frases curtas. Quando chega no fim, ele vai ter um parágrafo quase de 30 linhas. Ele vai ser um ponto. Porque eu preciso dessa diferenciação. São coisas que eu aprendi, são influências, não são influências, porque eu não vou escrever nem como os americanos, nem como Moravia. Mas eu vou usar o que aprendi de um e de outro, e fundir um com o outro, e fazer um terceiro produto que é o meu. Todo texto pode ser cortado, que maravilha. Toda vez que você corta um texto, ele fica melhor. É uma maravilha, você fica furioso. Tem que cortar 20 linhas, como não posso? Corta, fica melhor. A não ser em textos muito curtos que já estão fechados, né? Mas em geral fica melhor. Eu tenho uma caixa onde eu vou jogando ao longo da vida e do cotidiano coisas que me impressionam. Eu leio uma coisa que me impressiona, eu vejo uma foto que me impressiona, eu abro um livro, tem uma coisa, uma ilustração que de repente me dá uma estremecida, eu anoto e jogo na caixa. Ou às vezes eu tenho uma ideia para escrever um conto. Há anos, muitos anos atrás, mais de 10 anos, eu escrevi A Mulher que Tinha a Lua Debaixo da Pele. E joguei na caixa. Aí, cada vez que eu vou escrever um novo livro de contos de... Eu não escrevo esporadicamente contos de fada, eu só escrevo quando eu vou escrever um livro. É um projeto, é uma coisa orgânica. Eu sento, abro a caixa, seleciono tudo que é de contos de fada, e aí vou começar a trabalhar esses textos, faço leituras antes muito ligadas a mitos, não é para buscar ideias, é para ir a um lugar. É como se existissem lugares em mim que são os lugares onde cada tipo de criação se exerce. Eu não estou no mesmo lugar quando eu estou desenhando ou pintando ou quando eu estou escrevendo um conto de fadas. Nem estou no mesmo lugar quando eu estou escrevendo uma crônica ou quando eu estou escrevendo um conto de ficção adulta. São lugares diferentes onde eu tenho que me situar, dentro de mim. Então, para ir ao lugar, eu faço leituras correlatas, eu vejo coisas correlatas, eu ouço coisas correlatas, que são como a passagem de trem ou de avião para eu ir até o lugar. Quando eu chego no lugar de mim, eu começo a escrever. E aí eu vou escrever, de preferência, a totalidade de um livro. Quer dizer, eu sento e durante um tempo eu estou fazendo só isso. Lógico que eu tenho que fazer conferências, tenho que interromper, porque eu ganho a vida com essas coisas. De repente telefona uma house organ, uma revista, uma house, e me pede uma crônica, eu vou parar, sair um instante do lugar e fazer a crônica. Mas é só uma parte de mim que sai do lugar. O núcleo da minha alma, o núcleo da minha criação, continua no lugar, onde eu vou voltar depois para retomar o livro que eu estava fazendo.
nunca tive ídolos. Eu não sei o que é isso, ter ídolos. Eu tenho admirações, eu tenho amores, mas nunca tive ídolos, nunca tive dizer fulano é meu guru, fulano é meu ídolo. Porque, primeiro, eu acho que tem que haver uma estrutura propensa à idolatria, quer dizer, propensa a idolatrar, fabricação do ídolo. E os ídolos não existem. Os ídolos são fabricados, cada um fabrica os seus. Há estruturas individuais propensas à fabricação de ídolos. Eu sou mais chegada ao desmonte. Sempre me diverti muito, desde criança muito pequena, em olhar. E aproveitei muito o fato de ser mulher, das pessoas acharem que eu era mais burra do que o ambiente ao redor quando é o ambiente masculino, porque aí o ambiente ao redor estava tão ocupado se exibindo e disputando nas suas lutas viris pela primazia, enquanto eu podia ficar tranquila em silêncio, só olhando, só estudando cada um deles, tirando a roupa, vendo como era por baixo, desconstruindo e construindo de novo a partir da desconstrução. Quando eu era garota, eu li em algum lugar, a Zen é ver as coisas sempre pela primeira vez. Claro que isso não é uma definição suficiente de Zen, mas a mim serviu não a definição como definição, nem o rótulo Zen. A mim serviu ver as coisas pela primeira vez, ou seja, ter um olhar que se renova sobre as coisas. A coisa aparentemente não se renova porque o nosso olhar é cego às renovações. As coisas se renovam, desde que a gente saiba vê-las com um novo olhar. E essa coisa lida na adolescência, mudou meu olhar. Mudou. Uma parte de humildade, as coisas mudam e eu tenho que saber ver, e uma outra até de voracidade, do desejo, da necessidade, para mim é uma necessidade profissional até, de apreensão da coisa. E a apreensão é feita muito através disso, do novo olhar. Olhar duas vezes e ver duas vezes uma coisa diferente. Fui criada católica, em certos momentos estive em colégio de freira, então o cheiro de incenso, minha avó me levava à igreja, o cheiro de incenso, o cheiro da igreja é bom, é ligado à ideia de Deus. Mas não é que Deus esteja lá. Deus está na minha casa em Friburgo, Deus está nessa orquídea que deu 2 ramos dentro de casa, coitadinha, com pouca luz. Olha que gracinha na minha frente, uma orquídea. Minha casa é cheia de planta, minha casa tem passarinho que vem, tem bem-te-vi que faz ninho, tem cachorros que não são meus, minha casa de Friburgo, os cachorros vêm me visitar, eu dou comida, eu não tenho bicho preso, eu não tenho bicho de estimação, eu não castro gato, eu jamais diria, como dizem os americanos quando gastam gato, dizem que ele está fixed, está arranjado. Eu jamais diria isso de uma criatura viva. Eu não quero que os bichos me pertençam. Quero que eles gostem de mim, quero que eu estou num lugar, tem uma ovelha, que eu fique parada olhando para ela e ela venha e fale comigo. Eu tenho um poema que começa assim, Deus é uma árvore. É isso. Eu sou Deus, Deus sou eu e somos árvores. Primeiro, não sei se vou ser lembrada, ou seja, eu serei lembrada no âmbito da vida das minhas filhas. Se elas tiverem filhos, serei lembrada no âmbito da vida das minhas netas. Isso é a lembrança. Os livros não são a lembrança. Os livros são uma outra vivência. Quem for ler os meus livros, se eles sobreviverem daqui a muitos anos, quando meus netos tiverem morrido, eles não se lembrarão de mim. Eles conhecerão uma outra pessoa que será diferente para cada leitor. A lembrança de mim são os que viveram comigo. Esses eu quero que pensem que eu quero que pretensão, né? Eu gostaria que eles lembrassem de mim com
mansamente, uma pessoa carinhosa, uma pessoa agradável, uma pessoa light. Tem gente que quando a gente lembra delas, a gente fala de alguém, um amigo já morreu e tal, a gente sorri automaticamente. É isso. Que a pessoa dissesse, porque Marina, lembra Marina? E desse um sorriso. Também não tive uma família muito, como as pessoas têm famílias, muito tradicional. Não tive uma mãe muito mãe, que pegasse muita gente no colo, que... Não, nada disso. Era uma mãe interessante, era uma mãe muito bonita, muito elegante, muito inteligente, bem preparada, culta. Não era uma mãe... E tive um pai também muito pouco pai. Ele sempre me dizia que ele não tinha tido colaboração nenhuma na minha educação, o que, no final das contas, não era verdade, mas ele só começou a colaborar depois que a minha mãe morreu, eu tinha 16 anos, e ele me botou como substituta. Então ele me trazia cigarros, porque queria que eu aprendesse a fumar, porque ele não gostava de fumar sozinho. Ele me trazia livros de poesia, porque sabia que eu gostava de poesia, então ele queria me alimentar com livros para conversar depois livros comigo. Ele me dava livros inteiramente enlouquecidos para uma jovem ler. Me lembro que ele me trouxe um livro, era garota, um pai me trouxe um livro que era Les Remparts de Béguine, de François Mallet-Joris, que é uma autora pouco lida no Brasil, e era um livro estranhíssimo porque era uma história toda homossexual, um livro de lesbianismo muito intenso, que um pai dificilmente dá para uma filha adolescente, mas ele não queria nem saber, ele queria companhia para leitura. E depois ele era muito aventureiro, muito... bebia bem, gostava de mulheres, vinha me contar suas aventuras com as mulheres. Quer dizer, era um pai muito pouco pai, na verdade. Então, eu não tive uma família como as pessoas têm famílias. Eu tive um núcleo, que era a minha família, de gente até muito interessante, divertida, rica para aprendizados, mas não muito protetora, não muito acolhedora, não muito... Eu estava sozinha. Com um irmão que me amava, mas que era o Deus. Meu irmão era o Deus da família. Também eu concordava, ele era maravilhoso. Eu acho até hoje maravilhoso. Mas isso me deixava muito sozinha, porque... eu não era maravilhosa. Eu não era bonita. Eu não ia fazer grandes coisas. Eu era uma menina pequena, que tinha medo. Ninguém tinha medo, só eu tinha medo. Não tinha outra como eu na minha casa. E eu era a única africana. Eles todos eram italianos. Eu era africana. Eles brincavam comigo. Me chamavam de faccetta nera, carinha preta, que era uma música colonialista que se cantava. Eles diziam de brincadeira, mas brincadeira. Brincavam que eu era filha da babá, brincavam que eu era adotada, brincavam. Aí eu era eu. Enquanto se perguntar se existe ou não uma escrita feminina, coloca-se frontalmente, primeiro, que a escrita feminina não é a mesma coisa que a escrita masculina. Ou se for, é um apêndice, que as mulheres escrevem com a escrita do homem. E coloca-se em questão a sua própria existência como forma autônoma, ou seja, as mulheres escrevem com sua própria voz ou são boneco de ventríloco da escrita masculina. Por que estamos tão interessados, digo sociedade, por que a sociedade está tão interessada em manter a dúvida sobre a escrita das mulheres? Porque palavra é poder. Porque literatura é transgressão. E as mulheres
o direito de transgredir nunca foi dado. Se lhe derem uma literatura própria, terão que lhe dar o direito à transgressão. Sem transgressão, literatura não existe. Eu, como escritora, sou uma mulher. Eu tenho uma voz de mulher, eu tenho um olhar de mulher, eu tenho uma experiência no mundo de mulher e é através dessa experiência que eu escrevo. Ou eu escrevo através dela ou não escrevo nada. Ou seja, o que eu escrever que não passe pela minha sensibilidade de mulher, inexiste como testemunho real.